Ao Maracanã, eu acho que a classificação do Vasco é absolutamente indiscutível pelos 90 minutos. Por mais que o Fluminense tenha encontrado algumas soluções a partir das mexidas do Zubeldia no intervalo, mudando inclusive o sistema e com isso desencaixando um pouco a marcação do Vasco e criando oportunidades, já era o momento do jogo em que a desvantagem construída num primeiro tempo em que o Vasco foi superior em todos os aspectos ao Fluminense, matou todas as tentativas de sair jogando do Fluminense com uma pressão muito bem executada e sendo muito intenso e rápido ao tentar atacar, ali o Fluminense já estava obrigado no segundo tempo a correr risco e se abrir, e ao se abrir e se expor, acabou tomando os contra-ataques que terminaram de matar essa série eliminatória. Richarlison, boa noite. Tudo bem, Henrique? O Vasco, como disse o Mansur, mereceu, fez um bom jogo. Aliás, tanto defendendo quanto atacando, né? O Vasco se defendeu bem quando precisou na segunda parte, quando na primeira o Fluminense pouco chegou à área defendida pelo Léo Jardim e foi efetivo no ataque, dominou o meio-campo na maior parte do jogo. Fez um jogo muito bom o Vasco hoje, acima do que eu esperava, particularmente até. Tudo bem, Henrique? Boa noite. Boa noite, Diniz, Mansur, a todos que nos acompanham. E é interessante porque é apenas o 6º jogo do Pedro, né? E do treinador. E me parece um Vasco mais organizado, né? E quando você tem uma organização, você tem meio caminho andado. Parece que aquele Vasco que a gente vinha todo destroçado, correndo para qualquer lado, fazendo qualquer tipo de coisa, menos jogando um futebol coeso, obediente, com bastante conexões. A gente está vendo um Vasco diferente. É claro que eu não estou dizendo que mudou, não é isso. Mas hoje o Vasco deu uma lição no Fluminense, né? Com 3 volantes, mais 3 volantes que sabem jogar, que entendem do riscado, como a gente diz lá no nosso interior. Então, assim, eu estou com uma Mansur, um primeiro tempo quase que irretocável do Vasco, em todas as valências, em todas as partes do campo, todo momento em que foi atacado, em que atacou, em que precisou matar o jogo, em que precisou mudar um tipo de rotação. O Vasco fez praticamente um primeiro tempo perfeito. O segundo tempo, é claro, que aí o Fluminense saiu um pouquinho, fez algumas modificações, trouxe um time um pouco mais ofensivo, e aí o Vasco já com o resultado também se defendeu, baixou as linhas, mais um jogo assim para ficar como retrato, né? Se o Pedro quer um retrato de um bom jogo para o Vasco daqui para frente, que ele possa amanhã, naquela reapresentação, mostrar para os seus atletas o que é jogar um... Tarco nos esportes, manda aqui. Vasco evoluindo nas mãos do Portuga, marcando melhor e os atacantes começando a aparecer na frente. Tá começando a me iludir, entre aspas, ele coloca aqui, novamente com esse elenco. Será que é só uma ilusão? Boa noite pro Ramon aí, ô Lages. Fala, Diniz, boa noite mais uma vez para você, para todo mundo que está acompanhando a gente, boa noite para a bancada. Agora com o Ramon aqui, aproveitando então a deixa que o nosso telespectador já mandou aí na hashtag troca de passes, Ramon, logo de cara, na hora que a escalação do Vasco saiu, a gente ficou surpreso com o Brenner, já entrando como titular, porque até o momento ele tinha utilizado mais o Spinelli, aí no último jogo foi o David e dessa vez o Brenner. E o Brenner fazendo 2 gols, um de fora da área e outro com faro de centroavante. É um cara que mostra serviço para um professor e que vai iludindo, né, o torcedor vascaíno. Boa noite, bichão. Bem-vindo ao Troca de Passes pós-clássico. Fala, bichão. Boa noite, Lages. Boa noite, Diniz. Que saudade, meu amigo. Amanhã estarei na bancada aí para você pagar o jantar. Cadu Mansa, não te vejo. Há 2 noites já, Cadu Mansa. Saudade também. Rick, beijo, meu amigo. Bom, aproveitando essa deixa, que é o quê, Diniz? Tá paz e amor, hein? Tô paz e amor. Tô surfando todo dia, Diniz. Eu tô paz e amor. Tá bom. Vamos lá, vamos falar sério, falar de bola agora. Interessante, né? A gente tem pontuado, né? Eu e o Mansur estamos ali, principalmente o dia a dia no troca, que a estrutura do Vasco melhorou. Defensiva, né? Se o Vasco não toma gol hoje, seria o 3º jogo seguido sem sofrer gols. É claro que um sistema defensivo ele é composto por 4, 5, 6 jogadores, mas a entrada do Jair foi providencial para dar um equilíbrio defensivo e confiança na saída de bola. Vamos lá, o Jair é um jogador que entra muito na linha de 5, consegue espalhar essa linha de 4 do Vasco, o Vasco fica mais seguro defensivamente, protegendo os lados. Por dentro, hoje, Tietê e Thiago Mendes fizeram uma excelente partida, compactando muito bem, dando auxílio. E com bola,
a experiência, a calma do Jair e a qualidade para sair jogando no espaço curto. Eu te pontuei 2, 3 vezes. Olha o 4 contra 2, olha o 4 contra 3. O Vasco hoje tinha um 4 contra 2 com o Léo Jardim, os 2 zagueiros e o Jair contra o John Kennedy e o Lúcio, que eles não conseguiam saber para onde iam. E isso ajudou muito o Vasco a ter volume no primeiro tempo. Em relação ao Brenner, foi curioso, né? Eu acho que, óbvio, o Brenner fez uma boa partida também, mas eu acho que o complemento do Brenner, a escolha do Nuno foi muito interessante, porque o Nuno é um jogador diferente do David. O David é um jogador mais de sustentação, mais de força, mais de explosão. O Nuno vinha flutuar por dentro, o Nuno vinha criar superioridade, e isso ajudava muito a ter o Vasco ter o controle do meio de campo no primeiro tempo. No entanto que no intervalo o Zubeldia tira o Savarino e coloca o Nonato, preenche o meio. O Vasco fica desnorteado, mudou a marcação, agora ele tem mais um homem no meio, agora está espelhado, agora está com igualdade numérica. E aí o Vasco sofre no início. Mas assim, estruturalmente com o Pedro Emanuel, o Vasco melhorou. O Vasco fisicamente também, de 2, 3 jogos para cá, melhorou. O primeiro tempo do Vasco fisicamente foi absurdo. Foi um nível muito alto, né? E outra coisa que o Vasco fez também, Lages, para te devolver, que eu já estou falando já um pouco claro a mais, futebol, mais um jogo dessa eliminatória que o Vasco conseguiu tirar o Martinelli da saída de bola. O Martinelli é o responsável para fazer essa evolução da jogada, para fazer o time do Fluminense andar, para fazer essa bola chegar no Lúcio, com o Lúcio tendo tempo e espaço para conseguir girar e conseguir armar o jogo. Hoje, mais uma vez, o Vasco fez isso. Cortou muito a linha de passe do Martinelli e ele ficou muito em dificuldade. No entanto, que ele vinha muito próximo do zagueiro para tentar pegar o jogo de frente, porque ele estava incomodado com isso. Enfim, foi um Vasco que mereceu hoje, né? O primeiro jogo, já falamos, tecnicamente foi um pouco abaixo, mas hoje o Vasco, nos 2 tempos, fez por merecer. Valeu, né? Toda a dedicação dos jogadores e deixar aqui especialmente um abraço, né, ao Puma, que está passando dificuldade com a família, com o pai, que esse gol venha para ajudá-lo ali, que leve forças e energias para o pai dele conseguir melhorar. Muito bem lembrado, uma ótima, né, iniciativa em mandar esse abraço para o Puma. E aí eu devolvo para a mesa para vocês aí, Diniz, porque foi uma coisa que me impressionou muito, como o Vasco mudou com Thiago Mendes e com Andrés Gomes, que a gente não tinha visto isso ainda pós-Copa do Mundo, né? Sim. Com os 2 em campo. E aí, o nosso telespectador vascaíno iludido, acho que pode ter muito disso também. Não, sem dúvida. E uma questão hoje, o Andrés Gomes jogando do lado direito do campo, né? Normalmente ele joga do lado esquerdo, hoje jogando do lado direito. Pois não, Ramon, fala aí. Aliás, essa questão do lado direito dele, isso é uma informação. Ele conversou com o Pedro Emanuel e ele tem a preferência de jogar por esse lado, porque ele jogou muito tempo da carreira dele por esse lado, pelo lado direito. Inclusive, ele sente uma facilidade para finalizar com o pé não dominante. Fez um golaço agora recentemente contra o Mirassol, né, se eu não me engano. Gol de empate. Foi contra o Mirassol. Exatamente. Quando ele foi para o lado direito, ele traz para dentro e finaliza com o pé não dominante. Isso é informação muito interessante e foi muito importante hoje, né? Foi um lado direito do Vasco, especialmente no primeiro tempo ali, que o Vasco foi muito bem fisicamente, ficou muito acima do Fluminense na questão da intensidade do duelo, muito forte, né? PH e Andrés Gomes, 2 jogadores de muita força, de muita... são incisivos, né? Que recompõem muito bem e atacam muito bem. E acho que tem uma questão também, né? Mansur, Richarlison também pode falar sobre isso, é que quando o jogador não é tão refinado tecnicamente, especialmente na finalização das jogadas, como é o caso do Andrés Gomes, às vezes ele se precipita um pouco para terminar os lances, quando ele joga com o pé direito para fora, né? Quando ele tende a levar a bola um pouco mais para a linha de fundo, e tenho a impressão de que a margem de erros talvez diminua, porque no mínimo ele vai tentar cruzar essa bola para a área ali, né, da linha de fundo para trás. Amplia a chance do atacante vir de frente e tentar finalizar essa jogada. Ou você acha que não tem nada, absolutamente nada a ver com o que eu disse, Mansur? Porque se você joga com o pé invertido, é natural que você traga a bola muito mais vezes por dentro. E é claro que você pode cruzar e muitas vezes isso acontece. Mas o cruzamento, quando vem por dentro com o pé trocado, ele precisa ser mais preciso do que o da linha de fundo, que com uma bola forte cruzada para trás, você atinge alguém normalmente, você pega um jogador que está correndo de frente para o gol. Eu tenho a impressão de que pode fazer com que, no caso específico desse jogador, a sua qualidade seja potencializada.
Sim, eu acho que depende muito do jogo. Acho que tem jogador que se sente mais confortável levando no fundo, tem jogador que se sente mais confortável. Um cruzamento desse que vai na direção do gol, por exemplo, meio rasante, assim, ele cria muita dúvida na defesa, o goleiro dificuldade para sair. Eu acho que essa informação que o Ramon trouxe é importantíssima. O fundamental é o que o Ramon colocou. Ele sente melhor jogando do lado direito. Isso já é meio caminho andado. Sim. Porque se ele não tem uma potência de chute com a perna esquerda, ele tem aquele azinho que a gente faz. Porque se o jogador é o Felipe Coutinho, por exemplo, tem uma batida espetacular quando traz a bola da esquerda para dentro. Diferente. Não dá para tirá-lo daquele lugar. Agora, quando essa não é a principal característica de um jogador, como é o Andrés Gomes, aproveitá-lo de uma outra maneira pode ser interessante. E tem mais uma coisa, se ele joga com o pé trocado, se ele joga do lado contrário, quando ele traz para dentro, se ele não tem um refino técnico, Exato. ele vai bater numa marcação que vai diminuir, que vai dificultar ele fazer uma ação diferente, né? Que é de jogadores que vão fazer um drible, um contra um. Mas é isso, o jogador, quando ele se sente bem, Diniz, é um outro estágio que ele avança, né? E ele potencializa muito mais o seu time, como ele fez hoje. E o gol contra o Mirassol ele faz trazendo para o pé ruim, trazendo para dentro e batendo com o pé ruim. É verdade. Daqui a pouco a gente vai voltar lá com o Ramon e com o Lages, porque o Pedro Emanuel está falando e a gente vai mostrar ao vivo aqui no Troca. É unânime que foi o melhor primeiro tempo do Vasco nesta temporada. E a gente vê o time na sua mão, cada jogo a gente melhora. A gente estava até conversando aqui sobre isso. Como é que você está lidando, a gente vê que algumas peças que antes, Brenner, Titi, alguns jogadores estavam muito embaixo, a torcida pegava muito no pé. Hoje a gente vê o Brenner voltando, fazendo 2 gols, sendo decisivo. O Titi, mais uma boa partida. O que o Pedro Emanuel tem feito para a melhoria desses jogadores? E parabéns mais uma vez pela classificação. Antes de mais, boa noite a todos. O grande mérito desta alteração é deles, pela forma como receberam as ideias que nós trouxemos, aquilo que nós necessitávamos para melhorar a equipa. E só podíamos melhorar a equipa melhorando o aspecto individual. O futebol é um jogo coletivo com desempenhos individuais, e deu aí 2 exemplos, eu posso lhe dar mais alguns. E eles percebendo que de facto zeramos tudo, começamos da estaca zero, apesar daquilo que tinha vindo a ser feito e muitas das coisas também bem feitas, mas tivemos que unir as pontas e todos perceberem que eram importantes. E hoje mais uma vez fizemos algumas alterações na equipa e todos estão preparados para jogar. Isso para mim é o que mais me satisfaz, e isso sem dúvida que é um mérito dos jogadores, pela forma como trabalham diariamente, com a forma como tentam aplicar tudo aquilo que nós preparamos para o jogo. E hoje eu até vou acrescentar um bocadinho mais. Acho que a primeira parte foi quase perfeita, da forma como nós encaramos o jogo defensivamente e ofensivamente. Acho que um dos grandes predicados que a equipa teve, principalmente na primeira parte, depois na segunda parte, naturalmente, o desgaste foi grande. Temos tido uma sequência grande de jogos e a forma como queremos jogar leva a isto. Mas hoje, sem dúvida, realçar o aspecto positivo que foi a forma como a equipa toda ela encarou naquilo que é o espírito que nós pretendemos para pôr na nossa forma de jogar. E sem dúvida os parabéns são todos para eles. Particularizou aí o Brenner por ter feito 2 gols, o Tchetché, mas temos muitos outros exemplos daquilo que são a subida de produção individual, que ajuda a que a equipa seja mais forte, independentemente de começar de início ou de entrar, como aconteceu na segunda parte. Pedro, o Wellington Campos da Rádio Tupi. O torcedor está com esse sentimento, está feliz que saiu cantando do Maracanã. Qual é o segredo? O que você fez com essa moçada, que é o mesmo grupo e a galera está jogando muito bem? Acima de tudo, eles acreditarem neles próprios, não é? Começa tudo por aí, acreditarem na sua qualidade, naquilo que podem fazer, é a única coisa que depende verdadeiramente deles. E acho que foi essa a parte que verdadeiramente fez a diferença para aquilo que é o espírito que nós estamos a sentir na equipa. Você está a dizê-lo, a torcida sente e eu, enquanto treinador, também sinto. E isso é fundamental para mim. Eu sentir que, quando preparamos cada treino e cada jogo, os jogadores estão receptivos e sentem que só temos a melhorar. E concordo também com o que estão a dizer. Cada jogo que passa, estamos a sentir a equipa melhor, mais confortável, com comportamentos diferentes e ajustados àquilo que é a necessidade do jogo.
mas nunca perdendo a nossa identidade e nunca perdendo aquilo que o nosso torcedor também procura, que é a entrega total em cada lance, em cada metro, em cada conquista que nós temos no jogo. Isso é sem dúvida mérito deste grupo que voltou a acreditar, voltou a unir-se em volta de um objetivo, e hoje é um objetivo muito importante. A Copa do Brasil é uma competição histórica e ainda o ano passado estivemos numa final, não a conseguimos vencer, e não vou mentir que o nosso objetivo, chegando a uma fase destas da competição, é ganhar a competição. Vamos já para o próximo passo, mas mais importante agora é olharmos para o próximo domingo, que sim vai ser um desafio bastante exigente para nós novamente. Aí Pedro Emanuel, técnico do Vasco, que está caindo no gosto da galera. Aliás, o time tem se mostrado mais organizado, tem dado esperança para a torcida, com alguns jogadores voltando a jogar bem. Vocês citaram aí o caso do Paulo Henrique, por exemplo. O Jair que fez um grande jogo hoje, né? Para mim, um dos melhores em campo. Então o Vasco começa a pensar, né? Devagarinho, é claro, mas horizontes melhores, né, Lages? É isso, Diniz. O Vasco conseguindo, desde o início da partida, a gente comentava aqui, enquanto a gente estava assistindo a partida lá da tribuna, né, enquanto a gente estava acompanhando o jogo, como o Vasco, desde o início do jogo, propunha muito mais a partida, né? Enquanto o Fluminense estava moroso num sistema de reação, esperando buscar os contra-ataques, bola esticada com o JK. Inclusive, era uma posse de bola, desculpa lá, de 73% para o Vasco com 10 minutos de jogo. O volume estava muito grande no início da partida, né? Obviamente, depois vai se assentando, vai se equilibrando. O Fluminense consegue se equilibrar no jogo em relação à posse de bola. Mas assim, o primeiro tempo do Fluminense é uma coisa que o Zubeldia tem que ficar muito atento, porque foi muito abaixo do comum para um jogo desse eliminatório.